que tem essa chama que queima de forma diferente dentro de você, que arde de um jeito que só você entende? Você vê as coisas dando certo para os seus amigos, pessoas prosperando ao seu redor e não entende o porquê que só você precisa pagar um preço dia após dia e ainda assim não prosperar. Eu venho aqui te falar que o caminho para ser bem-sucedido começa na sua identidade. O único aprendizado constante que você deve ter são os seus sentimentos, sua inteligência emocional. Dominando essas coisas, você se torna imparável, pronto para ser quem realmente você nasceu para ser. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar o seu verdadeiro eu. O que antes você só podia ver e ouvir, agora você vai experienciar. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um domingo reunidos para trazer uma mensagem do Pai, do nosso Deus todo Criador, diretamente para a sua casa, diretamente para a sua vida, para o seu coração. Eu desejo muita paz, eu desejo muita alegria, eu desejo a prosperidade do Pai sobre a sua vida. Muito feliz por dar seguimento a esse projeto, a esse propósito que o Senhor tem colocado na minha vida, que é de levar a mensagem do reino, que é de levar as boas novas, que é trazer boas notícias do reino, porque o reino são as boas novas. Jesus, ele é as boas novas para a nossa vida. No dia de hoje, domingo de Páscoa, no dia de hoje eu quero trazer um tema que é justamente para trazermos clareza, que é justamente para nos trazer entendimento do que nós estamos vivendo. O que é esse feriado, A verdadeira Páscoa. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? É a nossa mensagem de hoje. Espero que você abra o seu coração, abra os seus ouvidos para receber de Deus hoje luz. Porque eu sei que muitas das vezes nós comemoramos, muitas das vezes nós praticamos atos e muitas vezes não temos a verdadeira consciência ou o verdadeiro conhecimento sobre o que é que nós estamos fazendo. Eu quero me incluir nisso, porque nunca eu parei para estudar tanto como eu estudei. Essa semana eu fui convidado por uma escola para levar o verdadeiro sentido da Páscoa para as crianças. E eu fui consultar com o meu mentor, o papai teólogo. Eu falei, o que o senhor faria? O que o senhor falaria, para crianças de 6 até 12 anos, mais ou menos, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, E ele foi ali me dando uns atalhos, me mostrando algumas coisas. Depois eu parei, estudei, meditei, fui na palavra, fui buscar. Porque assim, às vezes a gente sabe que a Páscoa é sobre a morte e ressurreição de Jesus. Mas o que está por isso? Por exemplo, nessa minha meditação, eu pude perceber que existem três eventos que confundem muitas pessoas. Nós estamos falando da Páscoa judaica, nós estamos falando da Páscoa de Jesus, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus, e ainda vem essa história de ovo de Páscoa e de coelhinho, ovo de chocolate e de coelhinho, de coelho que nem ovo coloca. Que histórias são essas? E aí, eu queria trazer nesta mensagem de hoje, de uma forma rápida, você que no domingão aí está curtindo esse domingão, mas que seja um domingo de reflexão, não só de curtir em si um feriado, a família, mas que seja um dia de renovação de esperança, de renovação de fé, de renovação da aliança que nós temos com Jesus Cristo, ou que Jesus tem conosco, que essa aliança está aberta a todos nós, os filhos, que acessamos através da cruz. Então, na mensagem de hoje, nós vamos trabalhar esse tema. Eu queria começar trazendo essa luz. Olha, nós temos lá em Êxodo 12, eu vou ler aqui com vocês, estou com uma tela aqui onde eu coloquei o texto bíblico, nós vamos estar lendo aqui. Em Êxodo 12, do versículo 1 ao 14, nós temos ali a celebração da Páscoa judaica, que significa a libertação do povo hebreu, ou do povo de Deus. O povo hebreu aqui é considerado o povo de Deus, o Israel, o povo escolhido de Deus.
Então é a libertação desse povo de Deus da escravidão que eles estavam vivendo ali no Egito, onde Moisés é usado como ferramenta de Deus para a grande libertação desse povo. E aí a gente conhece um pouco a história, as 10 pragas e por aí vai. Então eu quero ler com vocês aqui, deixa eu me aproximar para que eu possa ler com vocês Êxodo 12, do 1 ao 14. Diz o seguinte: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito, e ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito ou um cordeiro sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá assada na brasa, comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, do Senhor. Nessa noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, ou todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês, ou seja, passar por cima, por isso que significa Páscoa, passar por cima, sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como uma festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Aqui nós temos a primeira Páscoa, ou seja, a Páscoa judaica, né? Enquanto que aquele povo recebe aqui exatamente o que eles precisavam fazer. Ora, eles precisavam pegar um cordeiro perfeito, de até 1 ano de idade, eles deveriam comer no dia indicado aqui pelo Senhor, com a família, ou se a família fosse pequena, juntar, né, os vizinhos para essa celebração. Eles deveriam também, com o sangue do cordeiro, passar nas laterais e no topo das portas, para que aquele sangue, quando o anjo da morte passasse, ele passasse por cima. Eu não me lembro qual era exatamente a raiz da palavra Páscoa, mas é justamente, ela tem esse significado, passar por cima, ou seja, eles seriam evitados, eles seriam livrados, salvos pelo sangue. E aqui, tudo isso, tudo que Jesus fez, ele estava apontando para o plano perfeito. Ele estava apontando para a salvação, que nós vemos já, que é sobre Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha só como que Jesus já vinha sinalizando, como Deus já vinha sinalizando o seu plano. Olha como que Deus estava já trabalhando com o seu povo aquilo que iria acontecer logo mais com o envio do seu Filho Jesus Cristo. Então essa é a Páscoa judaica. Essa é a Páscoa, inclusive, que o Jesus estava comemorando quando ele foi pego para ser crucificado. É a segunda história que nós vamos contar já. Então, para trazer clareza, esse é o primeiro evento, né? Esse é o primeiro evento que é a Páscoa judaica, que é a Páscoa dos hebreus, que tem a ver com as pragas lá do Egito, que vem com a libertação do povo de Deus do Egito através de Moisés, tá? Mas aí nós temos nesse espaço a Páscoa que nós comemoramos hoje. O verdadeiro sentido da Páscoa.
Porque enquanto esse era um atributo religioso, enquanto que isso era uma ordenança do Pai antes de Jesus, né, para os judeus, como ele diz aqui, olha, façam isso é uma festa religiosa, uma celebração religiosa para lembrar quem é o Senhor, do livramento do Senhor, né, para o seu povo. Agora nós não precisamos, né, comemorar mais essa Páscoa aqui. Nós não precisamos mais desse cordeiro, nós não precisamos mais comer o pão sem fermento, e nem as ervas amargas, para relembrar todo o sacrifício. Mas hoje nós temos a celebração de Jesus. E dentro disso está aqui no texto que eu quero ler com vocês, que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Em Mateus, se você ler o capítulo 26, 27 e 28, fala sobre esse grande momento. Fala sobre Jesus, no 26, aqui fala sobre o plano para matar Jesus. Fala quando Jesus ele é traído por Judas. Fala sobre Jesus comemorando essa Páscoa que nós acabamos de falar. Eu vou ler esse texto aqui agora, lá em Mateus 26. No 27 já fala aqui sobre quando Jesus começa a ser a sua via crucis, quando Jesus está na via para ser crucificado, né? Então fala ali de Jesus diante de Pilatos, Jesus é condenado à morte. Fala sobre os soldados que zombam Jesus, falam da crucificação de Jesus, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, né, a guarda do túmulo. Já no 28, fala da ressurreição de Jesus. Então, o 26, o 27 e o 28 são textos muito preciosos para nós que acreditamos no Filho, para nós que acreditamos em Jesus Cristo, para nós que acreditamos no Deus vivo, para nós que acreditamos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o unigênito, para que todos nós fôssemos salvos, para que todos nós que crescemos no Filho fôssemos salvos e tivéssemos acesso à vida eterna. Mas, aqui em Mateus 26, no versículo 17, Jesus está comemorando a Páscoa. Qual Páscoa? A Páscoa dos judeus, a Páscoa dos hebreus. É essa Páscoa que Jesus está comemorando. Diz o seguinte, olha, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu, vão até a cidade, procura um certo homem e digam, o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, mestre, o senhor não está achando que sou eu? Está? Jesus respondeu, quem está dizendo isso é você mesmo. E aí no versículo 26 tem a ceia, né? A ceia do Senhor. Então Jesus está comemorando a Páscoa ali com os seus discípulos, ele está comemorando a Páscoa judaica, né? A Páscoa judaica, nessa celebração, era a época da Páscoa judaica, e Jesus ele está celebrando essa festa, está celebrando esse ato da libertação, da salvação, mas Jesus aqui ele já institui, logo depois, a ceia do Senhor. Ele institui a ceia, e aí nós começamos já a ver um novo panorama, uma nova visão daquilo que Cristo ele espera sobre nós, que é justamente a ceia do Senhor. Enquanto eles estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo, peguem e comam, isto é o meu corpo. Jesus está dizendo aqui, ó, eu agora sou o cordeiro. Jesus está dizendo aqui assim, ó, eu agora estou me dando em sacrifício a vocês. Você está vendo esse pão? Ele representa o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou ao cálice aos discípulos, dizendo, bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo.
eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. O que Jesus está dizendo aqui, e o que Jesus nos deixa agora como um novo momento de celebração, como um novo símbolo de memoração, como um novo memorial de celebração, Jesus está dizendo assim, olha, esse aqui, o pão representa o meu corpo, esse vinho aqui representa o meu sangue, comam e bebam, porque eu estou pronto para me oferecer como o cordeiro, para libertar vocês do pecado, para garantir a aliança feita por Deus com o seu povo. Olha só, ele está apontando. Agora Jesus veio para cumprir algo que o próprio Deus já vinha apontando desde lá da Páscoa judaica, onde um cordeiro sem defeito deveria ser morto, o sangue deveria ser colocado nas laterais e nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passasse, não tirasse a vida dos primogênitos daquela casa. Agora Jesus está dizendo, olha, eu sou esse cordeiro. Eu sou esse cordeiro. Vocês não precisam mais matar esse cordeiro. Vocês não precisam mais comer o pão sem fermento, com ervas amargas. Agora o que vocês precisam é comer o pão, tomar o vinho em memória de mim. O que vocês precisam agora é aceitar a minha morte, aceitar o meu sacrifício por você, porque esse é a garantia da aliança de Deus com o seu povo, a aliança que Deus tinha com os hebreus, né? Essa mesma aliança, né, com Israel, que é um outro nome dado, tudo numa fase, os hebreus, os judeus, os israelitas. Então esse povo que é o povo escolhido por Deus, Deus tem uma aliança, Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança com os filhos. Agora nós precisamos acessá-las, nós precisamos aceitá-lo. Então Jesus está dizendo, é esse o novo memorial que eu tenho para vocês, é esse o novo memorial. E depois que Jesus ele termina de celebrar aquela ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras e ali nós sabemos o que começa. Jesus vai ter um tempo de oração, seus discípulos, né, ali sem conseguir acompanhar o ritmo dele. Depois Jesus, ele no jardim do Getsemane, né, tem ali o grande momento onde ele é apreendido pela traição de Judas. Judas vai, traz Jesus com um beijo para que os soldados soubessem quem era Jesus. E depois disso aí nós começamos a saber que Jesus ele é preso, Jesus ele é condenado, e aí Jesus ele é morto na sexta-feira que nós chamamos de sexta-feira da paixão, onde Jesus ele entrega a sua vida. O inimigo não tira a vida de Jesus, é Jesus que entrega a sua vida por amor a mim, por amor a você nesse dia. Só que na sexta-feira, Jesus ali na cruz morre de braços abertos para mostrar para nós que Ele está de braços abertos. Eu fiz uma série aqui, agora há pouco, e você pode assistir, tem uma playlist aqui, acredito que ela ainda estará salva quando você estiver vendo essa mensagem, que é justamente sobre o filho pródigo, que também era Jesus mostrando o reino. Através dessa parábola, Jesus estava dizendo, olha, o Pai, mesmo que os filhos se rebelem, mesmo que os filhos façam os erros, o Pai está na expectativa na volta. O Pai, nosso Pai eterno, ele está na expectativa, com braços abertos, para que eu e você possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e acessar esse perdão através do sangue de Jesus, acessar esse perdão através do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Jesus, não levando em consideração ser igual a Deus, ele se transformou em homem, ele se fez homem, o verbo se fez carne, não cometeu pecado, mas levou sobre si o meu e o seu pecado, levou sobre si a minha e as suas enfermidades. Jesus ele era perfeito, ele era esse cordeiro perfeito, que quando estava ali na cruz, e com a sua morte, ele diz, está consumado, está tudo consumado, o plano perfeito de Deus está consumado. E essa é a aliança de Deus com nós, os seus filhos. Essa é a aliança que eu e você possamos acessar de graça. É graça, é um favor imerecido.
Eu e você, nós não podemos pagar pelo sacrifício de Jesus. Eu e você, nós não podemos pagar pela salvação, pela vida eterna. A única coisa que cabe a mim e a você é aceitar esse sangue, é aceitar esse sacrifício, é aceitar essa aliança de Deus conosco, os seus filhos. É bem verdade, o Senhor espera de nós que vivamos e governamos no reino dele, e isso não é esforço. Nós seremos recompensados pelo nosso esforço, e a palavra fala que nós vamos governar junto com ele. Nem todos os salvos governarão, mas esse é um papo para um outro momento. O que eu quero trazer para nós esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus Cristo, na sexta-feira, se entregou por mim e por você. No sábado, silêncio total. Mas no domingo, algo acontece. Algo de extraordinário acontece. O véu, ele é rasgado de cima a baixo. Jesus, ele é ressurreto. Jesus, no domingo acontece a ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia, a morte não poderia deter Jesus, porque ele é o dono da vida. Ele é o dono de todas as coisas. E quando Jesus ele é ressurreto, o seu nome é colocado sobre todo nome. Esse nome que tem poder, esse nome que eu e você podemos acessar, esse nome que eu e você podemos usar para que possamos ser transformados, para que possamos ser perdoados, para que possamos ser curados nele. Aleluia! Então hoje, domingo de Páscoa, é dia de celebrarmos. É dia de celebrarmos a vida. É dia de renovarmos a nossa esperança. É dia de renovarmos a nossa fé. Porque Jesus vive. E ele diz, olha, eu estarei contigo todos os dias. Eu vou, mas eu tenho algo guardado para vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e nós, os filhos, poderemos acessar essas moradas celestiais, a vida eterna. Então hoje, domingo, é dia de celebrarmos o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês essa confusão que são os ovos de Páscoa e o coelhinho, né? O coelho da Páscoa. De onde que aparece, né, essa história aí de ovos de Páscoa, os ovos que eram desenhados, coloridos, depois ovo de chocolate, e também sobre o coelho, né? Afinal, o coelho não coloca ovos, né? Tudo começa, gente, em um secretismo religioso, né? Quando o cristianismo começa a ser pregado, que começa a ser oficializado em Roma, os romanos, que tinham as suas festas pagãs, né, as festas que poderíamos considerar assim, as festas do mundo, eles tinham seus rituais, e tinham um ritual, né, que era justamente ali de uma deusa, né, da fertilidade, que tinha transformado um pássaro em uma lebre, e ainda assim, sendo pássaro, essa lebre colocava ovos, porque ele era pássaro, o pássaro colocava ovos, mas a lebre não. E dentro disso, o ovo vem justamente como esse símbolo de fertilidade, de renovação, e o coelho também é um símbolo de fertilidade. Então o que acontece é que quando há essa conexão, né, quando o cristianismo ele invade isso, os pagãos que tinham aqueles seus rituais começam a querer juntar isso dentro da celebração da Páscoa, né? E aí nós temos hoje, e aí o comércio vem, e aí vem uma questão de marketing, aí vem toda uma questão para tentar inclusive nos distrair do verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus Cristo, que é a morte e ressurreição de Jesus. E muitos de nós estamos muito mais preocupados com o ovo que nós vamos ganhar, né? O ovo de chocolate que nós vamos ganhar, que nós vamos comprar, que nós vamos comer. Nós estamos muito mais preocupados em ornamentar a nossa casa, muitas das vezes, né, com o coelho e com o ovo de Páscoa, e muitas das vezes não tem um símbolo do próprio Jesus Cristo, né? E muitas das vezes nós nem lembramos de celebrar Jesus Cristo. Então, essas eram as 3 histórias que envolvem esse contexto, e aí nós estamos vendo, você está vivendo isso nesse momento, você está nesse domingo aí, e talvez você não tinha consciência, não tinha um conhecimento desses 3 grandes histórias
que envolvem essa época, essa data que nós comemoramos, que é a Semana Santa, que é a Páscoa. Então, o que nós comemoramos hoje, quem crê no Filho, quem crê em Deus, o que nós estamos comemorando de verdade é a morte e a ressurreição. Jesus, ele vive, Jesus, ele reina, Jesus, ele continua sendo o nosso Salvador. É isso que nós temos que celebrar. E quando nós celebramos isso, muitas coisas acontecem. Nós renovamos o amor pelo Pai, porque esse é o mandamento que Ele nos deixou, amar ao nosso Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então esse é o que Jesus espera de nós, um amor, que nós possamos também, além de renovar a nossa fé, a nossa esperança, renovar o amor pelo próximo, o nosso amor a Deus, o nosso amor a Jesus Cristo, porque Ele se entregou por nós. Que nessa manhã, que nesse dia de hoje, você possa tirar um tempo para que vocês possam cantar, louvar, ser grato a Jesus, grato a Deus por tudo o que Ele fez, porque Ele é para cada um de nós. E também agradecer porque Jesus fala que quando Ele fosse, que seria bom que Ele fosse, Ele enviaria o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações. É Deus habitando dentro de nós. Você tem acesso também ao Espírito Santo quando você acessa a cruz, quando você acessa Jesus Cristo. E esse Consolador, ele vai te lembrar todas as coisas, ele vai te ajudar, ele vai te consolar, ele vai te guiar, ele vai te conduzir nessa sua vida, no seu projeto de vida, naquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. Essa é a mensagem que eu queria trazer para nós. Essa era a mensagem curta, mas com a clareza. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer luz para que você possa celebrar Jesus Cristo. Você possa celebrar a vida de Jesus. Você possa celebrar o sacrifício de Jesus. E que a gente nunca se esqueça da cruz. Um alto preço foi pago e nós não temos como pagar. Um alto preço foi pago por mim e por você. Jesus, ele nos salvou como um sinal da aliança de Deus com o seu povo, da aliança de Deus para nos resgatar, para nos restaurar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Jesus, nós te louvamos e queremos te glorificar, te exaltar pelo sacrifício vivo na cruz. Nós não saberemos o real preço que foi pago ali. Se nós juntássemos tudo que temos, todas as riquezas deste mundo, ainda seria muito pouco diante do alto preço que foi pago pelas nossas vidas ali na cruz. Um preço que nos dá o acesso à vida eterna. Um preço que nos dá acesso à salvação. Um preço que nos dá a liberdade dessa conexão direta com o Pai. Porque hoje nós não precisamos mais de intermediador, hoje nós podemos nos achegar ao Pai através de Jesus, através desse sacrifício vivo. Jesus, nós simplesmente nos dobramos diante de Ti, nós nos rendemos diante de Ti e declaramos: Tu és o nosso Deus, Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Tu és o Cordeiro Santo que se sacrificou, que entregou o seu corpo por amor a mim, por amor a nós. Deus, obrigado por esse amor incondicional. Obrigado por esse amor que ele não é estimulado quando eu faço algo de bom. Esse amor que não é diminuído quando eu faço algo de errado. O Senhor simplesmente nos ama. Porque se fosse por merecimento nosso, nós já estaríamos fulminados. Nós já estaríamos mortos. Mas o Senhor nos amou com graça, com misericórdia. E foi capaz de entregar o seu Filho. Foi capaz de entregar Jesus para que Ele entregasse a sua vida por nós. É verdade, os nossos desejos maus colocaram Jesus naquele madeiro. Os nossos pecados colocaram Jesus naquele madeiro. Nós não merecemos tanto amor assim. Mas o Senhor nos ensinou a acolher esse amor. O Senhor nos ensinou a acessar esse amor. E é o que nos resta. Senhor Jesus, eu aceito o Teu amor. Eu aceito a salvação.
eu aceito a vida eterna e eu quero viver para o teu reino, eu quero viver para ti, que todas as minhas ações, que tudo que eu venha a fazer seja para o louvor da tua glória, seja para o louvor do teu nome, seja para a expansão do teu reino, porque não temos nada para fazer. O Senhor já nos deu a vida, então a única coisa que eu posso fazer é entregar a minha vida pelo Senhor, pelo reino. Louvado seja o teu nome, Jesus. Adorado seja. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada coração que está recebendo essa mensagem. Em nome de Jesus. Que você possa, nesse dia de hoje, nesse domingo, relembrar de verdade, com um coração grato pelo sacrifício de Jesus por mim e por você. Que comemore, pode comer o seu ovo de chocolate, pode comemorar com a sua família, mas que haja uma reverência, uma reverência ao nome de Jesus, que haja uma lembrança, não só no dia de hoje, mas todos os dias, pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.